paz do Senhor, irmãos, amém? Eu sei que a chuva dá um pouco de sono também, né? Mas nós temos que estar sempre entoando cânticos a Deus, e através até de um amém, né? É uma forma assim de agradecer a Deus e de cumprimentar nossos irmãos, né? Porque essa palavra amém significa assim seja, né, irmãos? Então, vamos lá para Lucas capítulo 7 e versículo 11. Só um pouquinho mais de retorno, irmãos, por favor. Lucas 7, 11. Uma passagem bastante conhecida. Na verdade, até dá para introduzir e complementar o que o irmão já disse aqui, acerca de Gênesis, capítulo 2, ali, versículo, capítulo 2 e o capítulo 3, que são uma sequência, né, daquilo que Deus fala no 2, vai acontecer no 3. Mas em Lucas 7, 11 diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de uma compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O versículo diz: e correu dele esta fama, e por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Bem, irmãos, quando nós tratamos da palavra morte, e na Bíblia ela fala muito em morte, desde que o casal ele descumpriu e desobedeceu a Deus, porque o plano primário de Deus era que eles vivessem para sempre. E a partir do momento que eles foram postos em prova, Deus poderia ter deixado, irmãos, somente a árvore da vida, e não ter posto aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Algumas versões falam da ciência e do mal. Deus poderia ter deixado somente uma árvore da vida, e eles jamais teriam pecado, e jamais teriam que ser sujeitos à morte. Mas nós sabemos, como o irmão já disse, irmãos, Deus, ele não cria robôs, e nós não fomos feitos numa sequência, como uma produção de um carro, ou de algum certo produto. Deus, ele nos cria com personalidade diferente, né? Cada um é diferente de cada um. Nós temos uma semelhança, mas nós nunca vamos ser idênticos a outra pessoa. Mesmo uma pessoa gêmeas, um filho gêmeos, ele não é diferente, ele é diferente do irmão dele, apesar da sua fisionomia, sua estética. Então Deus ele deixou aquela árvore para fazer um teste. Deus sabia que eles iam cair, sabia que eles iam cair, mas Deus colocou a árvore lá para fazer um teste, e para que isso ficasse registrado no primeiro livro da Bíblia, nos seus primeiros capítulos. Então ela desobedece e peca, e ele disse: olha, se vocês comerem dessa árvore, falou para Adão, vocês certamente morrerão. Deus não deixou a árvore ali sem dar instrução acerca daquela árvore. E a partir daí então, a desobediência do casal gera a morte. E a partir do momento que eles vão vivendo, só que eles não morreram no momento que eles comeram. A primeira morte que veio para eles é a morte espiritual, morte física, e a terceira morte seria, se eles perdessem a salvação, a morte eterna. Existem 3 tipos de morte. E essa morte, ela vem desde Adão e Eva, e ninguém quer morrer. Ninguém praticamente quer morrer. Nós sabemos que nós vamos ter que atravessar, porque a morte nada mais é do que uma transferência dessa vida para uma outra. E é preciso ter a morte, porque quem pecou foi a carne. Então esse corpo tem que morrer. E após a morte, todos morrem. E se Jesus não vier na nossa geração agora, você vai morrer, eu vou morrer, e nós todos aqui vamos morrer. Como? Não sei, Deus sabe, mas nós vamos passar pela morte. Se Jesus não vier arrebatar a igreja, não tem outra escapatória, tem que passar pela morte. E a morte é algo angustiante, irmãos, e ninguém quer falar muito dela. E não se fala muito em morte hoje, porque nós queremos falar só das coisas boas, coisas que
que nos levanta, que nos coloca para cima. Mas Salomão, escrevendo, né, ali no seu livro de Eclesiastes, ele diz assim: é melhor estar na casa onde há o luto do que na casa do banquete, porque nesse lugar todos meditam no final da sua vida. Então, irmãos, essa mulher aqui, a viúva de Naim, que é da cidade de Naim, ela tinha um filho. O marido dela tinha morrido, porque ela se tornou viúva. Só que nós temos um problema sério aqui, irmãos, e grave, porque na época de Cristo não tinha Bolsa Família, Vale Gás, e etc, etc, etc. Quando o filho sustentava os pais, quando chegavam na velhice. E essa mulher, ela estava numa situação delicada, porque o filho único dela morreu e o marido já tinha morrido, e ela ia ficar desamparada, não tinha assistência de Roma para essas pessoas, principalmente para os judeus, porque eles odiavam os judeus, os romanos. Então, ela estava numa situação difícil, e aí ela vai levando o filho dela no cortejo ali, junto com aqueles que estão chorando, lamentando, as pessoas estão planteando, ela está chorando, porque nós vamos ver o contexto que Jesus fala para ela: não chores. E essa mulher, ela está saindo da cidade de Naim, e nesse exato momento está entrando Jesus pelas portas da cidade de Naim. É uma única oportunidade que ela teve, irmãos. É a única oportunidade que essa mulher teria. Muitas pessoas na época de Jesus morreram, porque Jesus não estava ali. Jesus não passou por ali. Jesus, ele foi até buscar pessoas que estavam mortas, mas tinha um propósito, como no caso de Lázaro. Mas esta mulher estava indo para levar o filho. Eu fico pensando, o que será que passava na mente dela? O coração estava estraçalhado, irmãos. Imagine o sentimento dessa mulher. O filho único morre, ela é viúva, a situação dela agora vai se tornar difícil para ela. As esperanças dela acabaram, as esperanças dela chegou ao fim aqui. Ela não tinha esperança alguma. Mas enquanto, irmãos, uma multidão estava indo para levar um morto, para levar o corpo daquele jovem, enquanto uma multidão chora, irmãos, eu louvo a Deus porque a palavra nos diz que havia uma outra multidão que agora está vindo para a cidade. Ela estava saindo da cidade enterrar o seu morto, o seu filho. Só que do outro lado havia uma outra multidão que estava seguindo o autor da vida. É impressionante. Será que foi por acaso que Jesus estava ali? Não, não existe por acaso para Jesus. Ele foi ali porque tinha um propósito. Nas nossas vidas também é assim. Então, quando Jesus ele entra na porta ali, está na porta, um cortejo, né, está saindo. Ele toca no esquife, que é o caixão, e eles param. E ele fala para a mulher: não chores. Já pensou, irmãos, que situação? Você vê um desconhecido que te para no meio de um velório e fala para você: não chores. É estranho isso aí, porque aquele momento é um momento de dor, é um momento de luto, de perda. Então, irmãos, agora o que me chama a atenção é: de um lado está a morte, do outro lado está a vida. De um lado está a tristeza, do outro lado está a alegria. De um lado está saindo, do outro lado está entrando. Então, irmãos, o que eu posso aprender com isso aqui? Adão e Eva pecaram, trouxeram a morte para mim e para você hoje, e para todos aqueles que morreram, estão morrendo já, né, praticamente aí 6.000 anos já se passaram desde Adão e Eva até agora, e nós estamos morrendo. Então, é como o irmão disse, as pessoas têm que fazer uma escolha. Só que essa escolha só pode ser feita se Deus, através do seu Espírito, fazer uma obra na vida da pessoa. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, eu acredito que até para uma pessoa ser salva, ela não é salva porque ela quer. É porque antes o Espírito de Deus, o Senhor já trabalhou no coração dela e está trazendo ela para a salvação. Porque nós somos ruins, irmãos. Nós somos perversos. Nós somos maus. Nós, raça humana, somos perversos. É a natureza pecaminosa, é a carne pecaminosa do ser humano. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que a morte não é o fim. A morte pode vir, irmãos, até mesmo tirar essa vida. Mas Jesus disse para o defunto: levanta-te. E o jovem se levantou, irmãos.
Eu fico pensando, imagine a cena, irmãos, imagine só a comoção daquelas pessoas, dos familiares e amigos deste jovem. Imagine a mãe vendo aquilo, e a palavra nos vai falar que se apoderou o temor em todos ali, e eles glorificavam a Deus, e diziam: grande profeta se levantou no meio de nós. É isso que Deus quer fazer através da minha e da sua vida, fazer-nos que nós possamos sermos profetas na mão de Deus, homens e mulheres que levam a palavra, que levam a cura através do Senhor, que ora para os enfermos e são curados, que diz para as pessoas há esperança, e essa esperança tem que acontecer, que profetize e as coisas acontecem, que traz uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança, num mundo tão conturbado, tão desesperançoso, um mundo tão mal, um mundo de tantas desilusões. Quando nós olhamos no meio do ciclo, no ciclo da política, irmãos, é uma coisa assim degradante, porque não há esperança. Nenhum político há esperança, nenhum governante há esperança, não há esperança mais na humanidade, na sociedade, não há esperança na religião, mas há esperança só em Cristo Jesus. Aleluia. Não confie em religião, não confie em igrejas, não confie em ninguém, em Bolsonaro, em Lula, ou Sérgio Moro, ou em outros países, outros governantes. Não confie em ninguém, confie somente em Jesus Cristo, porque esses homens são falhos, esses homens são pecaminosos, esses homens são também errôneos, piores do que nós, porque a maioria deles não tem a temor de Deus. Então, confie em Senhor Jesus, confie no Senhor, porque ainda que esteja morto, disse para para Maria, certamente viverá, porque eu sou a vida eterna. Então, irmãos, veja bem, por mais que aconteça algo na sua vida, por mais que aconteça algo negativo na sua vida, na sua família, está acontecendo nesse exato momento, não perca a tua esperança, não perca a tua fé, porque a mesmo morto, Deus trouxe Jesus, através de Jesus, né? Que era Deus, através de Jesus, a vida para aquele jovem. Aquela mulher começou agora uma vida de sonhos, pôde ter um sonho realizado, pôde ter agora uma vida melhor, pôde ter o seu filho de volta, porque Jesus estava no momento exato, naquele lugar que ele sabia que tinha que estar. Então, mesmo que a sua situação esteja difícil hoje, saiba de uma coisa, irmãos, nunca esqueça, Jesus, ele sabe de todas as coisas, está no controle de toda a situação das nossas vidas. Às vezes você olha para você e olha para a sua situação e você não vê nada, tudo fechado, portas fechadas, parece que está mais obscuro do que essas chuvas escuras que estão dando, parece que o tempo está mais fechado do que essas chuvas que nós estamos vendo por aí. Mas não, irmãos, saiba de uma coisa, que o Senhor está no controle de tudo, saiba que o Senhor está vendo tudo, e ainda que morra um sonho, morra um projeto, mas saiba de uma coisa, irmãos, Jesus, ele é poderoso para ressuscitar os teus planos, os teus sonhos e os teus projetos nesta noite. Então fique com essa palavra, tá? E saiba que pode sair por um lado, irmãos, a tristeza, pode vir por um lado o desânimo, a frieza, as portas fechadas, mas enquanto, irmãos, as coisas ruins estão vindo contra nós, estão, né, no nosso meio, sabe de uma coisa, existe uma outra, como fossem as duas multidões, uma está lamentando e chorando, a outra está alegre. A Bíblia diz que havia uma multidão com Jesus, essa multidão estava alegre, porque estavam andando com Jesus, os discípulos estavam alegres, todo mundo estava alegre, porque sabia e viam Jesus operando milagres. Então, por mais que você esteja atravessando esse processo, esse momento difícil, saiba, irmãos, há esperança para a sua vida, há esperança para o seu problema, há esperança para a sua família, há esperança para os seus negócios, há esperança para aquilo que você precisa e você necessita nesse momento. Então não desista da caminhada, não volte atrás, não retroceda, porque nós temos, irmãos, aí a certeza, não só dessa vida, porque essa vida é passageira, nossos anos estão passando rapidamente, mas nós temos uma esperança futura de uma eternidade com Cristo Jesus, que é muito melhor do que essa vida, amém? Então, não desespere, não chores não de tristeza, mas chore nos pés do Senhor, porque certamente Deus vai te dar a vitória, amém?